Olá, seja bem-vindo ao Mais Tel Media Cast, mais uma vez reunidos aqui para conversar coisas pertinentes à vida cristã, no dia a dia. Às vezes são coisas técnicas, são coisas de educação, de música, etc. Mas hoje nós vamos falar de um trabalho especial, um trabalho de divulgação da palavra do Senhor, eu vou falar um pouquinho depois dessa história, por um meio que hoje em dia quase a gente não dá muita atenção, mas que teve seu valor muito grande. Hoje eu estou sozinho, assim, de hospedeiro, vamos dizer assim, não é? Então hoje eu não vou apresentar o outro que vai estar comigo, os dois vão se apresentar que estão comigo. Eu convidei ambos porque eu acho que vai ser importante esse nosso papo. Mas aguenta um pouquinho aí, nós temos uma vinheta, já nós voltamos. Viu? Falei que a gente já voltava, então nós voltamos logo. O que nós vamos falar aqui? Deixa eu contar uma história. Agora quem vai começar contando história sou eu. Tá? Eu sou paulistano, fui criado nessa cidadona aqui, desde menino, eu nasci no final de 50, e aí a década de 60 e tal. Então eu não sou muito, apesar de naquela época ser muito comum rádio, eu não sou muito ligado a questões de rádio, né? Também não tinha grandes televisões. Televisão, eu lembro quando meu pai comprou a primeira, preto e branco, aquelas conversas, fazia chiado quando ligava, aquelas coisas todas. Mas eu não era muito ligado com o rádio. Mas eu escutava falar de algumas coisas de rádio. Meu pai tinha um rádio de ondas curtas, de vez em quando escutávamos alguma coisa, mas eu não tinha tanto conhecimento. Como eu sou filho de pastor, criado na igreja, havia certas coisas que eu sabia que existiam. E era interessante ouvir falar dessa história, especialmente de algumas rádios que tinham alcance mundial. Dessas rádios eu lembro de duas que eu escutava falar. Uma chamava Rádio Voz dos Andes, e diz que tinha antenas poderosíssimas que alcançavam o globo inteiro. Você que está me escutando, acho que você não tem a menor ideia do que é onda curta, média, longa. Você não sabe, mas tinha essas rádios. E tinha uma outra que chamava Rádio Transmundial, que ambas, que eu me lembro, as duas, com o objetivo da pregação da palavra do Senhor, alcançando o mundo inteiro. E lembre, era uma época onde que era muito marcante, que havia países onde a pregação do evangelho era proibida. Hoje ainda existe alguma coisa assim, mas não com a dimensão daquela época. Né? Chamava de cortina de ferro, não podia entrar, mas essas rádios alcançavam aqueles lugares. Eram rádios sustentadas, eu acredito, até depois o meu convidado pode falar um pouquinho sobre isso, mas não acredito que era sustentado por uma igreja, mas devia ser diversos crentes que ajudavam, sustentavam e tal, e a palavra do Senhor era pregada por diversos mecanismos. Nessas rádios havia programas em inglês, havia programas em chinês, havia programa em espanhol, havia programa em português, havia programa em francês, em diversas línguas que era feito para alcançar o mundo inteiro. E uma vez eu estava no seminário, em 1981 eu fui numa viagem missionária para o interior da Bahia. Aí fui parar numa cidadezinha pequenininha. Eu já procurei no mapa, não vejo mais, acho que mudou de nome, chamava Cocos. Bem pequenininha. A rádio da cidade era o alto-falante da igreja presbiteriana, que tinha um alto-falante, e a igreja católica tinha outro. Mas como só a igreja presbiteriana tinha missionário que morava lá, então era a rádio. Morria a gente, anunciava da corneta lá da torre da igreja presbiteriana. O padre vinha de vez em quando, então não era sempre que anunciava falecimento, casamento e tal. A rádio da cidade era aquilo. Mas na casa do missionário havia um radião de ondas curtas. E foi lá que eu escutei Voz dos Andes e a Rádio Transmundial. Aí eu vi a importância da pregação da palavra num lugar, não tinha televisão, tinha que televisão, não tinha nada disso, era uma coisa assim, você conta, a pessoa acha que você tá viajando, né? Mas que foi outro século, foi, né? Foi no século passado, e pior que foi até no milênio passado, né? 1981, né? Então era importante, e eu vi a importância da rádio. Comigo aqui estão hoje dois pastores, pai e filho. Um deles foi, como é que eu diria, radialista? É radialista. Radialista. É. Então, e é o reverendo Davi que está ao meu lado, que eu não sei se chamava na época mais Davi Nunes. Davi Nunes. É Nunes que era conhecido, porque tem outro sobrenome, mas eu acho que era assim que era conhecido. E que trabalhou muito na rádio Transmundial. Eu falei de duas, Voz dos Andes e Transmundial, e ele trabalhou muito na rádio Transmundial.
Ao meu lado está o reverendo Paulo César, que é filho do reverendo Davi. E que menino, ele falou para mim que mudou, acho que 3 vezes lá para Bonaire. Bonaire é uma ilha, né, no Caribe, e que tinha as antenas poderosas que chegavam para, sei lá. Reverendo, vamos começar. Pastor Davi, vou contar a história. Como é que o senhor chegou nisso? Como é que de repente o senhor está na rádio? O senhor era pastor antes, né? O senhor já era pastor de igreja, né? Em que lugar do Brasil? No Nordeste, aqui mesmo? Não, eu fui pastor no Nordeste, em diversas igrejas. Eu fui pastor em cidades do interior. Eu fui pastor numa cidade chamada Patos. Patos, Paraíba? Na Paraíba, bem no sertão, a sala de espera do sertão paraibano, né? A cidade de Patos, a igreja evangélica congregacional, eu vou dizer. Congregacional, comecei, que beleza, exatamente. O senhor é congregacional. Eu sou de origem presbiteriana, nasci numa igreja presbiteriana, fui batizado na igreja presbiteriana criança, mas mudei de lugar, meu pai faleceu, eu era menino, e eu fui para uma cidade que só tinha a mesma igreja congregacional, e aí eu me tornei congregacional. Mas hoje eu sou pastor ainda da igreja, pastor já jubilado da igreja presbiteriana. Para quem está escutando, a igreja congregacional, ela tem origem talvez na igreja mais antiga evangélica do Brasil. Tinha igrejas que viviam entre os imigrantes, né? Então tinha a igreja luterana, tinha igreja... algumas igrejas assim que trabalhavam, anglicana com os ingleses, luterana com os alemães, mas houve uma igreja fundada no Rio de Janeiro pelo Dr. Calley. Essa igreja chama-se até hoje Igreja Evangélica Fluminense, Exato. Que consta é a igreja evangélica contínua mais antiga do Brasil. Mais antiga, sim. E que era para os brasileiros, vamos dizer. As outras, claro que o brasileiro podia frequentar, mas eram bem de colônia, né? Ou era luterano, alemão, ou era inglês, os anglicanos e tal. Mas então a igreja congregacional, ela começou, né, a partir desta igreja evangélica fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, e é uma igreja irmã. Nós tivemos no passado, especialmente da década de 60, 70, eu lembro que tinha muito contato com a igreja congregacional, e a igreja congregacional é uma parceria com uma igreja chamada Igreja Cristã Evangélica, Sim. que tem um sistema de governo presbiteriano, não é presbiteriana, mas sistema de governo presbiteriano, e que uma época até teve unida com a congregacional, depois eles são 2 denominações que se dão bem e tudo, mas que são. E tinha um seminário no Rio de Janeiro da Pedra de Guaratiba. É isso mesmo. Rapaz, agora, eu não sei se eu que vou falar mais nessa entrevista hoje, porque agora estou puxando fio, eu estou lembrando de um monte de coisa. Suas informações são muito importantes. Então, o senhor era pastor da igreja congregacional do Eu Nordeste? fui pastor naquela cidade de Patos. E tinha um programa de rádio lá, na rádio local, a rádio se chamava Rádio Espinharas de Patos. Então, Espinharas. Rádio Espinharas de Patos. Existe até hoje. Olha só. Quem sabe alguém está escutando ele de Patos? Então, eu tinha 2 programas, um programa evangélico e um programa social da emissora. Pediram para eu fazer um programa comentando os acontecimentos e certos fatos importantes. Então, eu trabalhei nessa rádio durante alguns anos. De lá eu me transferi, eu fui assumir um pastorado na igreja em Sergipe, em Aracaju, na capital. Assumi o pastorado de 2 igrejas lá. E chegando lá, fui convidado para fazer um programa na Rádio Liberdade de Sergipe, que era uma emissora de uma certa potência, de uma certa importância, alcançava aqui o Nordeste. Então eu fazia um programa para as igrejas, né? Era um programa patrocinado pela UEA, União dos Ministros Evangélicos de Aracaju. Que beleza. Então eu fazia esse programa. Então durante anos eu fazia esse programa lá. Depois fui assumir um pastorado lá na igreja do Rio de Janeiro, né? Então ele já deu uma descida, veio mais aqui para perto do Sul Maravilha. Foi. Então assumi o pastorado lá de uma igreja evangélica
e tinha um programa, fui convidado para fazer o programa da minha denominação na época. Rádio outra vez. Rádio outra vez. Então eu já estou entendendo as raízes da questão. Rádio Copacabana. Copacabana. Fica na Cinelândia, bem no centro. Então eu passei uns anos fazendo 2 programas lá. Eu fazia um programa da minha igreja, que era Todos por Cristo, e fazia um programa da denominação que era Evangélicos Congregacionais em Marcha. Era um programa que já existia, mas quando eu cheguei no Rio, eles passaram para mim a direção desse programa, que era muito importante. De forma que eu fiz um curso de jornalismo, curso superior de jornalismo, pela União dos Profissionais de Imprensa, e de alguma forma eu fui convidado para assumir um trabalho de programação, de produção de programa e de comunicação na Rádio Transmundial em Bonaire. Aí que chegou o nas convite. Antilhas Holandesas. Olha então, só. o senhor perguntou como foi que eu cheguei. Isso. Eu cheguei dessa forma, né? Mas o senhor já tinha, então, anos de trabalho em rádio? Já, eu tinha anos de fazer programa nessas emissoras. Entendi. De forma que tinha esse curso de jornalismo que eu fiz lá também no Rio de Janeiro, que me ajudou muito. E daí, então, eu fui convidado para fazer parte do departamento da língua portuguesa da Rádio Transmundial em Bonaire, nas Antilhas Holandesas. Mas lá antes de mim, chegou um pastor batista, que já tinha organizado o trabalho do rádio em português, de forma que eu passei muitos anos trabalhando na Rádio Mundial, lá em Bonaire, nas Antilhas Holandesas, e de lá, então, foi quando eu vim para trabalhar na Rádio Transmundial em São Paulo, porque se instalou essa emissora lá, então não havia mais razão de eu estar lá em Bonaire, nas Antilhas. Mas aqui em São Paulo não tinha antenas, né? Aqui em São Paulo era um escritório, ou tinha também transmissão? Tinha transmissão. Tinha transmissão. Você nasceu no Bonaire? Eu nasci em Bonaire. Nessa primeira estada do na primeira estada lá, exatamente. Foram 7 anos lá, né? Em Bonaire, naquela primeira vez. A primeira vez 7 anos. E depois eu fui diversas vezes, voltei várias vezes a Bonaire para fazer determinados programas e substituí o Israel de Lima em épocas de férias. E 15 anos depois, eu voltei para regravar um programa que era o Através da Bíblia, um programa que eu fiz que eu trabalhei nesse programa, que é a Bíblia toda, expondo a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Eu passei 4 décadas trabalhando também com esse programa de uma organização do HCJB, do HCJB. Isso. Eu fico curioso só assim. Hoje você tem um programa de rádio, o pessoal chama de rádio, mas a maior parte das rádios hoje, claro que tem rádio. Você liga no carro lá e tal. É verdade. Mas tem muita rádio pela internet hoje. Muita rádio que é ligado com a internet e tal. É verdade. Mas o senhor está lá em Bonaire, falando em português, traduzindo estudos bíblicos do inglês para o português e transmitindo para o mundo. Como é que o senhor tinha algum retorno? Hoje em dia a pessoa pega o telefone, manda um zap, as pessoas conversam com a gente assim rapidinho pela internet. Chegava algum retorno? Chegavam cartas lá? Como é que era? Cartas. Porque telefone ninguém ligava para Bonaire, né? Eu nunca ligaria para Bonaire naquela época, né? Eram as cartas que recebíamos em grande quantidade do Brasil inteiro e de fora do Brasil. Então era a forma da gente tomar conhecimento do alcance da emissora. E era realmente extraordinário. Aquelas cartas eram lidas sempre para a própria equipe, né? Uma vez por semana a gente se reunia numa reunião assim muito especial para ouvir a leitura dessas cartas, de forma que tínhamos um boletim que transmitia os estados. Pode falar. Até dizer o seguinte, que na Rádio Transmundial aqui no Brasil, também lá em Bonaire, mas aqui no Brasil tinha um departamento só para tratar das cartas, do contato com os ouvintes, através das cartas, correspondências. Também a rádio tinha um curso que era feito
Eles, né, falavam desse curso através do rádio e as pessoas então pediam um curso, e o curso era... Tipo de curso bíblico? É, tipo um curso por correspondência. Né? Então legal. a pessoa respondia as perguntas, mandava a resposta, era corrigido. Ganhava um certificadinho no final? Ganhava um certificado, exatamente. Então eu fui algumas vezes nesse departamento, eu era pequeno ainda, né? Nessas vezes que eu ia à Rádio Transmundial e via lá a quantidade de cartas que vinham do país inteiro e também de outros países, né? Muitas pessoas que ouviam a rádio de longe, né? Mandavam lá também os seus contatos e tal. Então era uma coisa bem interessante. E havia momentos em que se reunia o staff da rádio para ler essas cartas, ouvir certos depoimentos de ouvintes, e aí o papo pode, né? Eu chamo ele de papo, né? Que é o meu pai. Claro, você tem que chamar. Pode falar um pouquinho de alguns desses relatos que eram impressionantes. Devia ter coisas muito emocionantes que o senhor recebia nessas cartas, não? Sim, muitas mudanças na família, conversões. Que beleza. E aconselhamento, que a gente tinha um serviço de aconselhamento através das cartas. Rapaz, imagina, mandar uma carta para Bonaire, esperar a carta voltar. O que era isso? 1 mês, 2 meses? Que interessante, né? Vivemos um outro mundo hoje. As pessoas são imediatistas demais, imagina só. De forma que era um trabalho pastoral, de uma certa forma. A gente mantinha o pessoal, o povo de toda a parte do Brasil, enviava suas cartas com seus problemas, com suas dificuldades, e mostrando, não é, as mudanças, as transformações na vida das pessoas, dos filhos, do lar, soluções de problemas sérios, família, né? Então, a emissora era realmente uma emissora evangélica e sempre pregava o evangelho com toda a clareza. Não tinha uma denominação, né? Não, ela não atendia. tinha. O senhor tinha uma espécie de cadastro, porque eu lembro que eu, quando pastor lá no Mato Grosso do Sul, eu recebia às vezes alguém fazia respondia uma questão de decisão pessoal por Cristo e tal, mandava, e eu acho que a Cruzada de Literatura, não lembro mais quem, às vezes procurava uma igreja mais perto do endereço da pessoa e mandava para a gente. Olha, vamos dizer que o Paulo César tivesse dito que aceitou Jesus e ele mora ali na cidade de Dourados, onde eu sou pastor, eles mandavam para mim para eu fazer uma visita. Então, de vez em quando, chegava algumas coisas assim. Os senhores tinham, assim, uma espécie de cadastro ou de contatos com igrejas para pedir, em alguns casos que chegavam cartas, pedir um acompanhamento, para indicar para a pessoa uma igreja para frequentar? Como é que funcionava isso? Não tinha esse tipo de coisa? Olha, as cartas eram respondidas. Nós tínhamos o departamento de aconselhamento, então todas essas cartas eram respondidas e de acordo com o seu assunto, a sua necessidade, o seu problema. Então, muitas dessas cartas, não é, que a gente respondia, a gente já dava como que a doutrina, o ensinamento, com também prospectos e folhetos, né? Livrinhos, que a própria Aí você ia emissora... perguntar, você chegava a distribuir bíblias também, que alguém pedia, ou não chegava nesse ponto? Alguém lá, não sei o quê, de algum rincão qualquer, pedia Bíblia para o programa? Tinha isso ou não? Eu não sei se era o trabalho da rádio o envio de Bíblias, propriamente, né? Eu sei que tinha literatura, várias literaturas, mas eu não sei se Bíblia propriamente. Mas tem um fator que é interessante, né, colocar, é que a rádio, como o alcance dela era muito grande e alcançava regiões que não havia nenhuma igreja por perto, né? Porque a gente, quando pensa assim, no Brasil, você tem um misto de situações, né? Tanto as cidades que tem ali as igrejas. Ainda hoje, né? Tem alguns lugares no Brasil, ainda tem alguns. E a rádio, menos, né? Ela tinha um grande número de ouvintes das regiões do norte, lá no meio do nada, da selva mesmo. E tem casos bem interessantes de... teve um caso lá, né, interessante especificamente, de um local que se transformou numa igreja, e era Igreja Rádio Transmundial. Igreja Rádio Transmundial. Igreja Transmundial, né? Porque eram ouvintes que ouviam e depois se converteram e se juntaram. E a mensagem que vinha pelo rádio. Então eles tinham um horário
do culto deles, que era o horário que ouvia a mensagem. É interessante porque o programa mais ouvido da rádio naquela época, eu acho que ao longo dos anos, sempre foi o Através da Bíblia, que é exatamente a exposição da palavra. Porque você tem vários tipos de programação para jovens, com música, conversas, assim, outros tipos de programação, programa para crianças naquela época, com dramatização, inclusive, mas o programa que era mais ouvido sempre foi a exposição da palavra. Que beleza. Né? E de uma forma simples, porque era um programa de meia hora, sem música, né? Tinha só a vinheta de abertura e de término do programa, e o resto era só comentário. E era o programa que as pessoas mais ouviam. E lendo a Bíblia e expondo, e explicando. Era isso que era feito. Exatamente, explicando a Bíblia. Que interessante esse tipo de trabalho. Luz para o Caminho fazia alguma coisa bem agora, mais recente, não no mundo inteiro. Não, se bem que o programa da Luz para o Caminho também alcançava outros lugares e era um programa de origem americana que era traduzido para a língua portuguesa. Eu lembro de tempos atrás, né? Ainda existe a Luz para o Caminho, mas era essa a ideia, né? Que interessante, né? Mas o objetivo realmente que quem começou essa rádio era evangelização. Sempre foi. Era evangelização. E só para completar essa informação que o César deu, que foi muito correta, a gente tinha o cuidado de orientar as pessoas, encaminhar as pessoas para as igrejas, não é? E dizer, no nosso programa, por exemplo, cada mensagem, geralmente as mensagens terminavam dos nossos pregadores dizendo, olha, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Existe essa. Então a gente sempre orientava, porque a rádio não podia substituir a igreja, mas era um braço, vamos dizer assim, da igreja, e muitas igrejas escreviam para nós de diversas denominações, agradecendo. Tem na minha igreja aqui umas famílias que chegaram aqui e nós agradecemos muito a vocês porque se converteram lá e assim por diante. Converteram através da rádio da Transmundial. E começou a Rádio Transmundial começou exatamente com esse objetivo, né? O senhor sabe naturalmente que o fundador da Rádio Transmundial foi um homem chamado Paul Friede. Isso eu não sabia. Então vamos aproveitar para tirar essas informações. E eu estava até lendo, né, ontem um livro intitulado Torres para a Eternidade. Que é um livro que foi escrito em inglês, está em inglês ainda, não foi traduzido para o português, mas fala exatamente sobre a origem. O Torres, naturalmente, aludindo às torres de transmissão. As torres, exatamente, né? E, de fato, até na capa do livro tem as torres, aquelas... Né? E o Dr. Friede, esse homem teve uma paixão pelas almas e ele viajou procurando aonde havia maior necessidade e onde havia uma estratégia maior para se alcançar almas. E ele viajando lá pela África, ali em Marrocos, ele chegou numa cidade chamada Tanger. E aí ele disse que aqui é o local certo, porque era um lugar estratégico. Não era só para pregar para Tanger ou para a África, mas para alcançar o continente europeu e principalmente a Espanha. Tanger está no norte da África. Sei que alguém não sabe disso aí. Norte, né? É no norte da África. Exatamente ali. Em Marrocos. Então foi assim que começou. E ele viu ali a grande estratégia, que era até proibido se pregar o evangelho na Espanha e em alguns países europeus. É verdade. Era proibido. Nós estamos numa época que... Havia um ditador. Eu falei de Cortina de Ferro, mas nós estamos falando de Franco e de outros mais lá. Isso mesmo. Né? Entendi. Então a Rádio Transmundial começou exatamente ali, em Tanger, na cidade de Tanger, em Marrocos. Era a voz do Tanger. E ali começou a Rádio Transmundial, aí se espalhou. Mas o Marrocos já era um país de maioria muçulmana na época, né? E não tinha dificuldade. Não tinha dificuldade. Que interessante. Se pregou o evangelho durante muitos anos e dali se espalhou para Mônaco, Bonaire, nas Antilhas Holandesas, Chatham, New Jersey,
E aí para muitos outros continentes, e até quando chegou uma época que se tinha em diversas partes da Rússia grandes teletipos e grandes... Aí sim, lugar que era proibido de falar, né? Era onde era proibido de falar. O interessante é que a Rádio Transmundial de Bonaire, que transmitia numa potência muito grande, em ondas médias, né, uma frequência de 800 quilociclos, bem no meio do rádio, né, ali, numa potência de 500 kHz. Quilowatts, né? Quilowatts? Acho que é chamado Kilohertz. Então, era uma potência que não era nem permitido só em Bonaire. Tinha essa questão também. Você não podia colocar em qualquer lugar uma rádio. Entendeu? Até havia uma disputa muito grande na frequência de 800 quilociclos, porque a Rádio Mundial, né, em ondas médias, transmitia para o continente, né, na potência de 500 quilowatts. E a Rádio Havana Cuba transmitia também naquela mesma frequência, então houve um certo atrito. Certos atritos. Aí ia ver quem tinha o transmissor mais potente, né, para poder cobrir o outro, né? Mais ou menos isso, né? A gente imagina o potencial da rádio naqueles dias, né? Que era comparável a rádios de governos, né? Rádios, e é interessante ressaltar também a posição da rádio de Bonaire, porque ela ficava num ponto bem estratégico ali nas Antilhas Holandesas, né? Na região do Caribe, perto da América Central, né? Muito próximo. Se você olhar o mapa, está um pouquinho em cima da Venezuela. Então, de lá você consegue transmitir tanto para o Caribe, a região da América Central, Caribe, quanto chegando nos Estados Unidos, né? Toda a parte ali sul dos Estados Unidos, centro dos Estados Unidos, e também para toda a região, né, do Brasil, norte do Brasil e parte da América Latina. Então, por isso que foi escolhido aquela localização da rádio, né? Então, o alcance era gigantesco. Gigantesco. Até se transmitia não somente em ondas médias, mas em ondas curtas. Ondas curtas é um alcance maior, não é? Então, alcance maior. A qualidade acho que deve ser menor, mas acho que vai direto. Né? Então, alguns programas que eram transmitidos em russo, na língua russa, lá em Bonaire, o programa era transmitido para a América Latina, para os russos que moravam nessa região. E a gente recebia cartas da Rússia, de toda parte da Rússia. Era muita carta que chegava, entendeu? Se bem que a rádio depois, de Monte Carlo... Certo, e aí fica no continente europeu, naturalmente, né? Diariamente lá para a Rússia, e depois houve abertura e se instalou a Rádio Transmundial em diversos pontos, né, da Rússia, sem nenhum problema e tal, sem nenhum conflito. Mas veja como o senhor levanta uma pessoa, né? Eu sei, vou só fazer uma comparação, lembrando daqueles que eram do Asas do Socorro. Asas do Socorro, talvez alguns que não conheçam, talvez fosse interessante uma hora entrevistar alguém de Asas do Socorro. Pilotos americanos, me parece até que graças à Segunda Guerra Mundial, depois acabou a guerra e tal, alguns tinham seus aviões e alguns resolveram disponibilizar os aviões para o serviço da evangelização e da assistência social também. A Socorro é conhecido pelo nome, ajudava populações carentes. E era também um trabalho evangélico no começo. Então, eles levavam Bíblias, levavam assistência social, acabei de falar, mas muitos missionários usaram as Socorros para viajar para lá para cá. Tudo com voluntários, pessoas que amavam o Senhor Jesus, que eram pilotos, que tinham seus aviões. Eu não sei se a Asas do Socorro chegou... Deve ter tido avião deles, mas a verdade eram... Eu conheci pelo menos um pastor que era piloto de avião, que agora fugiu o nome dele nesse minuto, mas que ele trabalhava com a Asas do Socorro lá na região amazônica e fazia um trabalho maravilhoso. A rádio também, um homem querendo pregar a palavra de Deus, ele se desperta para isso, começa a viajar, procurar um lugar e claro que deve ter
talvez fosse um homem rico, não sei, mas levantar recursos para poder manter uma rádio dessa, né? Que é uma história extraordinária. É uma história extraordinária. Sem dúvida. Eu fiz uma gravação de um programa aqui com um pastor chamado João Paulo, e ele atualmente trabalha na Rádio Transmundial aqui em São Paulo. É claro que a Rádio Transmundial hoje não estão falando de antenas em Bonaire. Eu nem sei se tem lá ainda, não estou dizendo que tem ou que não tem, mas ele trabalha aqui em São Paulo, tem essa Rádio Transmundial. Você que está me escutando, e se quiser escutar, você pode, joga aí na internet, vai aparecer. Eles têm um escritório ali na Vila Santa Catarina, naquela região ali. A Rua Épiro. A Rua Épiro. Isso. Mas hoje em dia é mais internet. Então faz a rádio, mas você entra, você põe na internet e escuta programas. E ele, na gravação que eu fiz com ele está falando a quantidade de programas que ele cuida. Inclusive é interessante que na pandemia parou tudo, a filha dele trabalhava como repórter, mas e tal. Aí falou, pai, eu estou sem trabalho. Aí eles começaram um programa onde ele fala com a filha sobre coisas da Bíblia. Então, assim, deve ser interessantíssimo. Eu falei, eu vou precisar descobrir essa história da atual Rádio Transmundial. Mas agora, a verdade é o seguinte, pastor, o senhor tem, então, bênçãos dessa época. O retorno deve ter sido muito bom para a vida do senhor, né? Não sei se o senhor viajava, aliás, eu acho que eu sei sim, acho que o Paulo já me falou isso alguma vez. Viajar pelo Brasil algumas vezes, em algum desses lugares, as pessoas lhe convidavam, era assim também? Sim. A igreja deu um apoio muito grande à Rádio Transmundial por toda a parte do Brasil, porque a gente não entrava nesses assuntos de polêmicas, de controvérsia. Denominacional. Isso, aquilo não. A gente pregava o evangelho. E vamos dizer assim, a receptividade da Rádio Transmundial era muito boa em toda a parte do Brasil. E, inclusive, é tão interessante a gente ver como a rádio, não é, se espalhou por todo o Brasil. Eu viajava pelo Brasil, às vezes, só para fazer contatos. E eu passava, por exemplo, em Brasília, né, fiz várias viagens por Brasília. E toda vez que eu passava por Brasília, eu já encontrava uma programação para mim nas igrejas. Você chegou a acompanhar seu pai em alguma dessas viagens? Não. Para Brasília não, mas para o Nordeste sim. Nordeste sim, né? Foram outras então viagens. eu chegava, por exemplo, em Brasília e aí já tinha uma programação para mim. E o pessoal não conhecia o rosto do senhor, né? Porque na rádio não se conhece rosto, né? Não conhece, só através da voz. Isso Né? mesmo. As 2 últimas vezes que eu passei em Brasília, eu preguei na igreja Batista Memorial, que é uma igreja da maior importância, né, em Brasília, e preguei isso de manhã, culto principal da igreja Batista Memorial, e à noite na igreja Batista da Asa Sul de Brasília, como se diz assim, do pastor Severino Vilarindo. Né? E fui entrevistado na Rádio Nacional. Opa. Né? E na TV Brasília. Tudo no mesmo dia. Isso tinha sido programado pelo senhor, né, pastor, aquele pastor, nosso amigo, né? O pai de Daniel, como é que se chama aquele? Pai de Daniel. Era um americano que morava em Brasília, era um missionário. Alan Bachman? Não era. Aí então, ele mesmo programava tudo, né? Então, havia essa receptividade. E assim, pelo Brasil afora, a gente andava pelas igrejas, né? Não pedindo dinheiro, a gente passava para divulgar o trabalho da Rádio Transmundial. Imagino quantas pessoas que não tiveram oportunidade de conversar com o senhor e fazer algum comentário sobre o alcance, porque você coloca numa onda curta, onda média, né? Qualquer coisa sai, a palavra vai e aquela história de lança o pão sobre a água, né? Então, quer dizer, quantas pessoas, eu não sei, a gente não sabe como é que é o céu, né? Mas de repente no céu é capaz de alguém falar assim: o senhor é o pastor Davi Nunes, então eu lembro
lembro de uma mensagem do senhor que eu escutei quando eu estava lá em Santa Cruz da Palmeira, qualquer nome que você tenha de alguma cidadezinha interior. A África também devia ter retorno, a parte da África da língua portuguesa, né? Sim. Moçambique, Cabo Verde... e agora eu vou esquecer o nome dos outros países. Angola, claro que tem Angola também, né? Então, o senhor tinha esse retorno também dos africanos, né? De língua portuguesa. Sem dúvida. A Rádio Transmundial também instalou, né, seus aparelhos de transmissão em Suazilândia. Rádio Transmundial de Suazilândia. Suazilândia, acho que é ali em cima da África do Sul, né? Se eu não me engano. Em Monte Carlo. Mas aí retransmitia ou tinha lá essas estações que o senhor está falando? Transmissores. São retransmissoras ou tinha também programa originário lá? Seus transmissores. Entendi. Que coisa extraordinária. Agora, pastor Fernando, só voltando aí a essa experiência de poder ter contato com os ouvintes, era uma coisa bem interessante, porque como o irmão estava dizendo, hoje nós temos uma transmissão da internet, você consegue saber quantas pessoas estão assistindo ali ao mesmo tempo, ou depois quantas visualizações, né? Você vai acumulando ali as visualizações. Mas no rádio isso não é possível. Sim. O máximo que você tem são as cartas que você recebe, e aí você faz uma estimativa de quantos ouvintes você efetivamente tem. Mas quando nós fazíamos essas viagens, aí eu queria contar um pouquinho das viagens que nós fazíamos para o Nordeste. Então, naquela época, a rádio comissionava, né, o meu pai e nós, como família, íamos juntos numa caravana, era uma caravana verde, grande e espaçosa, né? Cabia toda a nossa bagagem e mais os equipamentos. O que acontecia? Mas aí ia folheto, ia não sei o que, ia de tudo, né? Ia todo material promocional da rádio, de adesivo, camisetas, também discos, né? A gente levava assim para apresentar o material e o equipamento de slide, até equipamento de som, porque algumas igrejas que nós íamos não tinha, né, nem equipamento de som. Então eu era a pessoa responsável por montar tudo, né? Então os cavaletes, todas as coisas eu que montava ali. E nós tivemos excelentes surpresas, né? Cada local que nós íamos enchia, as igrejas simplesmente enchiam de pessoas, porque todos conheciam a Rádio Transmundial. Até uma experiência marcante foi em Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, na Bahia. Uma igreja enorme. Igreja Batista. Igreja Batista, né? Igreja Batista. Para mais de 1.000 membros, assim, uma igreja gigante. E tomou. E assim, tudo que nós tínhamos de material naquele dia foi tudo. Nós tivemos que pedir, né, em São Paulo, olha, manda mais material para nós pegarmos aqui e continuarmos a jornada, porque acabou tudo. Que coisa. Então era impressionante. E o carinho do povo com a rádio era algo marcante, né? Como as pessoas conheciam e amavam aquele trabalho. E eu penso o privilégio que você teve quando menino de fazer essas viagens, porque o que você estava vendo do senhor operando lá, né? Claro, seu pai estava participando, tinha todo o entusiasmo e tal, mas deve ter tido experiências maravilhosas, Paulo, deve ter sido muito importante. Você tem uma irmã, né? Tenho uma irmã. Então para vocês, né? Não só para você. Essa história era especial. E como é que sua mãe aguentava vocês em casa enquanto o pai estava fazendo algumas... Se bem que lá, vocês moravam no local, faziam transmissão, voltavam para casa, né? Mas como toda esposa de pastor, ela aguentando a carga lá e o cuidado com os meninos e a educação e o ensino todo, né? Que coisa extraordinária, né? Ela sempre foi muito presente, né? Na vida da gente, graças a Deus, né? Que bom. Não, só para a gente lembrar, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo das nossas esposas. A esposa de um pastor não é pastora, mas na verdade ela acaba sendo uma pastora, né? Porque ela sempre tem umas responsabilidades e um trabalho enorme, né? Que é feito. O senhor me permite, o senhor disse que seu pai foi pastor. Foi pastor também. Como também. é o nome dele? Atael Fernando Costa, pastor presbiteriano. E ele, quando eu nasci, ele era pastor auxiliar na Igreja Unida aqui em São Paulo. Igreja Unida. O pastor era o Reverendo Borges. Reverendo Borges. Meu pai foi pastor auxiliar do Reverendo Borges. Quem me batizou foi o Reverendo Borges, José Borges do Santo Júnior. Isso. Então ele trabalhou lá, depois foi para São Miguel Paulista e tal, e a Igreja Jardim da Glória, onde ficou até falecer. Meu pai faleceu novo ainda, 60 anos de idade ele tinha. Ou seja, eu já passei 6 anos da idade do meu pai. Então, ele era bem novo quando faleceu.
Mas aprendi também, Deus usou ele na obra do Senhor, misericórdia, então eu até hoje tenho esse meu pai como uma bênção e um símbolo para mim, um modelo para a minha vida. Ele foi modelo para as outras igrejas e para o povo de Deus. Existe uma brincadeirinha dizendo que filho de pastor só dá trabalho, né? Então Paulo César e eu somos da SOFIPA, que é a Sociedade de Filhos de Pastores, né? Mas na verdade nós somos privilegiados também, claro, porque todo lugar tem as pessoas que passam por suas dificuldades, mas nós temos alguns privilégios imensos, né? Aliás, tem outro filho de pastor atrás da câmera ali, aqui está aqui gravando as coisas. Nós temos privilégios, né? E ver os nossos pais na batalha é muito importante. Mas, assim, no coração do senhor não começou lá o seu trabalho na rádio pensando, um dia eu vou trabalhar na Rádio Transmundial, né? Claro que não, né? Lá no interior, lá de Sergipe, seja lá de onde for. Mas Deus foi conduzindo o senhor, então, para um trabalho precioso demais, né? Nessa área. E ainda bem que o senhor sabia inglês, né? Porque tinha que saber, né? Mexer com... O senhor fazia as traduções dos estudos ou era alguém que fazia e dava para o senhor? Não, eu fazia as traduções e adaptava e gravava, né? Eu fazia a produção mesmo, né? Esse material está disponível ainda, será? Será que a Rádio Transmundial tem lá nos arquivos dela? Acredito que sim, embora que, enfim, muita coisa de papel, muita coisa física já foi transformada em digital, né? É até impressionante, assim, lembrando um pouquinho, porque eu tive a oportunidade, o privilégio também de trabalhar na rádio, em alguns momentos, mais na área da produção, né? Também trabalhei com tradução, né? Assim, você me falou digitação. Que você mexia nos aparelhos lá, tinha que colocar. Trabalhei com os aparelhos. E uma coisa impressionante é ver o que era a rádio lá atrás e o que é a rádio hoje. Assim, salas que eram ocupadas com rolos de fita, né? Você tinha uma sala lá para guardar rolo de fita, simplesmente desapareceram os rolos. Você vai lá, agora é todo o espaço. Equipamentos que antes, né, ocupavam uma sala inteira, mesa de som e tal, também se transformaram em coisas diminutas. E assim, todo o processo foi mudado, né? Tudo foi alterado. Então, uma outra realidade, assim como o tempo também, né? E a Rádio Transmundial teve aquele auge, né? Esse período que o meu pai participou era o auge do rádio, as pessoas se comunicavam, o alcance, né? As ondas do rádio, ela ultrapassava essas barreiras, tanto as barreiras de governos, barreiras de censura, barreiras de parede. Eu lembro que a rádio recebia correspondência de pessoas que estavam na prisão, de pessoas que estavam no meio do mar, marinheiros, né, enviavam cartas, né, falando, então... sim, porque ondas curtas você pega no mar, pega no mar, né, exatamente. Lógico, né? Ondas médias. Então não tinha onde, né, o rádio não pudesse chegar. Então naqueles dias foi o meio que Deus usou para alcançar pessoas de línguas, né, então é impressionante o que Deus faz. Não há barreiras para Deus, né? Deus pega a tecnologia e hoje nós estamos vendo uma outra fase em que a igreja de Cristo e os respectivos, né, servos de Deus têm também que aprender a usar, né, esse mecanismo e graças a Deus aqui por essa mesa aqui, por esses microfones, né, que Deus tem usado, e a vida do irmão e dos irmãos aqui, né, para poder... A Comev, ela sempre trabalhou com essa parte. A história que eu conheço um dos fundadores, está vivo ainda entre nós, o outro mora nos Estados Unidos. Não, por favor. O reverendo, o pastor Joseph, esqueci o sobrenome dele. Bom, tudo bem, daqui a pouco a gente fala, o pessoal está falando, mas está do outro lado do vidro, né? Então não dá para eu escutar o que eles estão falando. Eu não tenho aqui um retorninho, mas Colin. Então esse é o pastor Joseph, é um dos fundadores. E também assim, vieram para o Brasil e tal, e de repente... precisamos criar um meio que os evangélicos pudessem ter alguma coisa para fazer suas gravações de disco. Era feito nos estúdios comuns, tinha dificuldade, porque era evangélico, porque era crente, porque é isso, questão de custo e tal. E eles vieram em 3 homens e resolveram, então, organizar e se colocar à disposição para programas para gravação de LPs, né, na época, né, LPs, para isso, aquilo. Então a história é interessante da Comev. Eu sou do tempo menino, que era as questões dos diafilmes, né, era a Comev e o CAV. O CAV era lá em Campinas e a
a Comev aqui em São Paulo. Então, você queria comprar filminho, a gente passava dia filme, aquelas coisas. Depois, a Comev tinha aqueles rolos de filmes de 16 milímetros, e histórias interessantes. Mas aí, se você quiser saber mais, tem um programa gravado aí, dos 50 anos da Comev, e nós falamos sobre essa história. Coisas maravilhosas. Mas eu vejo assim, o Senhor pega você, de repente você tem uma profissão, você tem um trabalho. Eu lembro quando começou, por exemplo, Atletas de Cristo no Brasil, naquele começo, Alex Dias Ribeiro, o João... Que, aliás, ele entrevistou na rádio também. Ah, é? Alex Dias Ribeiro? Alex Dias Ribeiro. E o João, esqueci o sobrenome dele, o goleiro que era do Atlético Mineiro. João Leite. João Leite. João Leite. E eu conheci pessoas que trabalhavam com eles. Você que está me escutando, de repente você pode perceber que se você é uma pessoa que tem dons e oportunidades, eu tinha citado Asas do Socorro, nós falamos aqui questão de rádio, você sempre colocar-se a serviço do reino do Senhor, onde que tiver. Algumas coisas são muito claras e direcionadas. Uma rádio para pregar o evangelho está muito claro, é isso mesmo. Asas do Socorro já é um pouquinho diferente, pelo não útil, como diria alguém, mas fazia o serviço social, mas também transportava os missionários, levava os folhetos, levava bíblias. Quantas coisas não foram feitas através das Asas do Socorro? Aí você olha aqui e acolá, alguém vem e fala assim, eu vou me colocar para serviço da glória de Deus, né? E os trabalhos maravilhosos. A Rádio Transmundial, como eu disse, ainda existe. Eu queria fazer uma pergunta. Tinha um livro devocionário da Rádio Transmundial, se eu não me engano, Pão Diário. Pão Diário. Que depois esse nome tinha gente que tinha o direito autoral, acho que a editora Luz do Evangelho lá de Curitiba, enfim, não importa. Mas ela continua mantendo ainda um devocionário, não tem? Continua. No tempo que o senhor estava no trabalho, na rádio mesmo, já existia esse devocionário? Já. Isso era uma das coisas que eram distribuídas. Sim. E muitos outros, assim, folhetos, alguns livros, pequenos livros, a Transmundial. Ele é autor também de um livro, né? 2 livros, né? O senhor é autor de 2 livros? Eu fiz uma série de estudos, chegou a 72 estudos. Era um livro, um assunto mais polêmico, né? Porque muita gente escrevia perguntando sobre religião. Certo. E uma determinada religião, entendeu? Então, eles perguntavam muito sobre espiritismo, sobre ocultismo. Então eram livros apologéticos que o senhor falava. Livros apologéticos. Então, nós chegamos a escrever 2 livrinhos. Que interessante. Quanto vale o espiritismo e o espiritismo e a Bíblia. Então, são 2 livros diferentes. Publicados pela Transmundial. Pela Transmundial, né? De forma que a gente enviou esses livrinhos para quem solicitasse, então fazia parte do programa. E eu transmiti esses 72 estudos sobre esse assunto, né? É bom o pessoal saber. Perguntava. Bom saber. O devocionário, você sabe como é que chama hoje, depois que perdeu o nome Pão Diário? Eu não tenho certeza. Eu até comprei para a igreja, mas eu não lembro se é Pão Diário ou tem um nomezinho parecido. Se você tiver interesse, hoje em dia tudo você joga no Google lá, coloca lá Rádio Transmundial, você vai ter a informação. Como eu disse, eles têm um escritório aqui em São Paulo, lá na Vila Santa Catarina, não é? E eu já comprei esses livros para distribuir na igreja também, já faz tempo. E eu recomendo, viu? É um livro com meditações por um ano inteiro. Você dá um de presente, normalmente final de ano que a gente compra, para dar de presente para as pessoas, com meditações. Tem muitos outros que fazem, o Cenáculo. O Cenáculo é trimestral, a Luz para o Caminho também é trimestral, você pode ter esses programas, mas o da Rádio Transmundial é por um ano, você dá um belo presente no final de ano. Não precisa ser só no final de ano, mas como ele é datado, né, no dia 1º de janeiro até 31, é melhor você dar no final do ano, já fica um presente para o ano inteiro. Eu recomendo, porque eu conheço o material, é muito bom. Mas o senhor tem, eu falo assim, saudades. Quando eu falo saudade, não é que a gente vive no passado, mas a gente tem boas recordações. Essas boas recordações devem acompanhar o senhor no dia a dia, né? Nenhuma dúvida. A oportunidade de pregar o Evangelho durante muitos anos na Rádio Transmundial. Olha. Aqui eu passei
30 anos aqui na Rádio Mundial, Em em São Paulo. Passamos 7 anos, depois mais um ano lá que eu voltei para regravar o programa através da Bíblia. Um trabalho que eu fiz durante 5 anos foi de traduzir e gravar o através da Bíblia. Não propriamente a Bíblia, mas os estudos do J. Vernon McGee, que era um grande pregador norte-americano que transmitia esse programa Through the Bible, através da Bíblia. Então ele tinha já esse programa lá. E eu tive o prazer de traduzir toda a série isso que eu falar, é a Bíblia inteira? De Gênesis ao Apocalipse. Nossa, beleza. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então eu passei 5 anos para fazer toda essa tradução, né? E com as pequenas alterações, e eu fui orientado para determinadas coisas devido à cultura do país e algumas coisas. Então, passei 5 anos fazendo essa tradução e essa adaptação. E a gravação. 1.300 programas, né? 1.300? 1.300 programas. 1.300 programas. 1.300 programas. Esse programa é transmitido em 400 línguas, me engano, em 400 emissoras, são transmitidas em 400 emissoras, em 100 idiomas. 100 idiomas diferentes. Através da Bíblia. Que maravilha, que maravilha. Bible. Olha, pastor, eu realmente fiquei assim, animado aquele dia que eu conheci o senhor, porque eu penso que tem muita coisa na história que nós vamos deixando perder e são coisas motivadoras para a nossa vida, sabe, pastor? Eu fico pensando hoje, alguma coisa se alcance. Hoje em dia é muito fácil, você abre às vezes um Instagram, ou abre um YouTube, você já faz alguma coisa, você consegue algum tipo de divulgação. Sei que há uma série de conversas sobre censura, não censura, eu não quero entrar nesse assunto, não é assunto nosso aqui. Mas eu fico assim admirando e vendo que na história nós tivemos coisas maravilhosas. Eu fui pastor na cidade de Bauru, e Bauru ainda tive contato com pessoas cujos pais eram pastores na região, daquele tempo que a pessoa montava num cavalo numa segunda-feira e saía para visitar os crentes, a mulher ficava com os filhos em casa do pastor, e ele ia com o cavalo, entrava pelo sertão e pregava e tal, depois voltava, ficava uma semana fora de casa. E hoje em dia, às vezes a gente fala assim, o dia está meio frio, não, está muito quente, acho que eu não vou na igreja. E o pessoal precisava escutar, né? Parece que tinha gente que era feito de material diferente, né? E tem uma frase que eu gosto demais, sabe, pastor? É uma frase já antiga que diz que alguns de nós somos como anões nas costas de gigantes. Nós estamos fazendo o trabalho porque nós estamos nas costas de gigantes. Então, eu sei que o senhor não procura isso, mas deixa eu falar que o senhor é um desses gigantes. Tantas pessoas especiais que Deus dá para nós. E nosso ministério vai, tem hora que você fala assim, rapaz, mas eu lembro do reverendo fulano e tal, eu lembro do pastor. O senhor esteve no Nordeste, certamente você ouviu falar de Butler, que foi um pastor médico, está enterrado embaixo do púlpito de uma igrejinha lá no interior, ele está embaixo do púlpito, fizeram mesmo assim, aquela sepultura tipo catedral, sabe? Então ele está lá sepultado, um homem de Deus, numa época que você era a cavalo ou a pé, algumas vezes perseguido, às vezes apedrejado, às vezes vaiado. Conheci algum desses homens, Samuel Falcão, lá do Nordeste. Falcão. O senhor deve ter conhecido ele. Samuel Falcão, um homem de Deus também. Valmir Soares. Estou falando de gente do Nordeste, mas aqui em São Paulo, tantos e tantos. E Deus levantou homens como o senhor para serem modelos e base para nós. E você que me escuta ser pastor, cara, ânimo, tem muita coisa para fazer. Claro, hoje você não precisa para Bonaire, não precisa procurar uma antena de alta transmissão em ondas médias e curtas. Aqui no Brasil vai acabar até a onda curta, que agora diz que vão unir com a televisão, não sei o que é, parece que é uma coisa assim. Mas tem tanta coisa a fazer, não deixe de falar do Senhor. Pastor,
Muito obrigado pela presença do senhor. Foi um prazer. Tá pelo ser pequenininho assim, mas vai ficar registrado aqui. Olha. E quem sabe alguém está escutando e fala assim, Davi Nunes? Eu escutei esse homem lá na década de 70, de 80. De repente alguém vai falar isso. Então saiba, tá aqui, o pastor está do meu lado aqui. E o filho dele, pastor Paulo César, é pastor numa igreja no Morumbi, igreja presbiteriana no Morumbi. E o pastor Nunes, por esses tempos, está passando por aqui, que eu estou sabendo. Então, você fala assim, será que eu ainda vou... Vai lá na igreja, coloca lá a igreja presbiteriana no Morumbi e tal, e daí você vai lá, você vai achar o pastor Nunes em algum culto lá. Vai não, Paulo? Isso, vai sim, com certeza. Estão convidados. E Paulo, obrigado por você ter vindo. Prazer todo seu meu, pai, eu que agradeço. E estar aqui junto com a gente. Você que nos escuta, que delícia a gente poder falar um pouquinho sobre a obra do Senhor, né? E os privilégios que Deus dá. Nem sempre você está escutando é um pastor, um missionário, vai trabalhar no campo missionário, mas viva a vida do Senhor. E é um privilégio você estar conosco. A Telmídia, você sabe, é um aplicativo que você baixa gratuitamente, pode acompanhar. Nós temos Telmídia Cast, que nós estamos falando aqui. Nós temos Telmídia Rádio, também temos uma rádio também. Temos Telmídia Blog. Nós temos aqui Tati e Elas, que é um programa feito ao vivo que você pode alcançar. Tudo nas principais mídias sociais. Se você quiser considerar nos apoiar, porque, claro, todo mundo sobrevive com apoios financeiros também. Se você quiser, que considere baixar a parte da mídia do nosso aplicativo, que é pago, cooperando com esse ministério que tem 52 anos de existência. E assim nós somos parceiros. Obrigado pela tua presença e até o nosso próximo Telmídia Cast. Até mais.